sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa quarta-feira. Muito obrigado por você permitir entrar no seu lar nesse momento e que nós possamos adorar ao nosso Senhor e que possamos meditar na palavra dele, que você peça realmente para Jesus entrar no seu lar e que esse Jesus que nós cremos, acreditamos que morreu na cruz por todos nós, está acessível a você e a sua família, seus entes queridos. Eu acredito que Deus tem dado bênção para você e dará muito maior ainda as bênçãos derramadas sobre a sua casa. Eu acredito e
que você realmente sinta o prazer de estar na presença de Deus nesse momento, que você possa adorar ao Senhor comigo e abra o seu coração para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pedir para você, se você tem uma pessoa perto de você aí, chame para orar junto com você, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Se você puder compartilhar também esse culto, bênção de Jesus para outras pessoas, para nós alcançarmos vidas e também a salvação de Cristo Jesus para muitas pessoas. Agradeço a você mesmo e que você agora esteja com o teu coração em oração ao Senhor, para nós meditarmos na palavra do nosso Deus Altíssimo. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, te damos graças por essa noite. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito coisas grandes, maravilhosas em nossa vida, e nós pedimos a Ti, cuida de nós, Pai, que nós possamos Te buscar com o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós esta noite. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja na vida de cada filho Teu que está aqui comigo nessa live em nome do Senhor. Que a Tua graça venha abençoar, Senhor, esse lar em nome de Cristo representado aqui, e que esses irmãos que estão comigo, só o Senhor pode trazer a vitória, só o Senhor pode trazer a resposta que tantos têm buscado, Senhor. Muitas pessoas estão comigo nessa live em nome do Senhor. É um momento de adoração, de mostrar que nós conhecemos Jesus. E eu peço em nome de Cristo Jesus, fala conosco, limpa o nosso coração do pecado e que possamos meditar na Sua palavra com a certeza que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está conosco. Nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor. Abençoe mesmo a todos esses irmãos que estão aqui online comigo agora, aqueles que irão ver essa live futuramente, que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um deles. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente e obrigado porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Em nome de Cristo que agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez vocês que estão chegando agora nessa live, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que a graça de Jesus esteja sobre o seu lar agora, em nome do Senhor, e que você esteja comigo agora meditando na palavra do Senhor. Eu queria propor um texto para nós meditarmos na palavra do Senhor. Boa noite mesmo a todos vocês que estão chegando agora, que Deus abençoe. Eu queria que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia para nós meditarmos um texto da palavra do Senhor, que é bem conhecido. Eu não vou falar nenhuma novidade para você, você já viu mensagens em cima dessa palavra, mas eu queria que você meditasse um pouquinho comigo esta noite, num tema que eu escolhi. A presença de Jesus nos direciona nas fases da vida. A presença de Jesus nos direciona nas fases da vida. E eu queria propor esse texto para nós pensarmos um pouquinho essa noite, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, é um texto bem conhecido que o evangelista Lucas nos narra. Neste Evangelho, capítulo 19, a história de um homem chamado Zaqueu. E a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 19 de Lucas: E entrando em Jericó, atravessava Jesus aquela cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de uma estatura muito pequena. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa esta noite. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: que ele se hospedara com este homem pecador? Estremecestes. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, alguém distribuo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão teve essa condição,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos que são perdidos. Amém, irmãos? Uma palavra que é bênção. O evangelista Lucas nos traz essa palavra e eu queria que você pensasse um pouquinho nessa situação, desse tema da presença de Jesus que nos direciona nas fases da vida. As fases da vida são momentos que nós vivemos, que são momentos que nos incentivam a continuar. Nós vivemos fases em nossa história como criança, adolescente, jovem, adulto, velho, ou seja, pessoas experientes. Eu gosto mais dessa frase. Fases que nós aprendemos com a vida, fases que nós vivemos em cada história, cada momento da nossa caminhada, seja cristão ou não. São fases que significam para nós um momento que nós aprendemos naquela situação ou naquele momento de vida. É assim, se você perguntar para um adolescente, um jovem que gosta de jogar videogame, eles passam por fases no videogame e cada vez a fase se torna um pouquinho mais difícil nos momentos. Você passa para uma etapa maior, a fase se torna difícil e se você passar por aquela fase, você terá cada vez um nível maior para ser alcançado e chegar até o momento de completar todas as fases do videogame. Isso é um reflexo da nossa vida também. A fase que nós vivemos na nossa caminhada, seja cristão ou não, são momentos que nos instruem para passar para uma fase diferenciada. A fase na nossa vida, se você olhar a gramática que nós conhecemos, a fase são etapas, passos, uma parte de cada vez, um momento que vivemos para alcançar situações diferentes. Aqui nós lemos a narrativa do texto de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que mostra a fase de um homem que possuía uma estatura muito baixa. E ele teve a notícia que dentro da cidade onde ele vivia, se você olhar a partir do versículo 1, você sabe que, e conhece a história muito bem, não vou falar nenhuma novidade para você. Mas ele queria uma coisa em seu coração. A fase que ele estava vivendo era uma fase que ele era rico, era uma fase que as pessoas não gostavam dele, porque para o publicano, para o cobrador de impostos que ele era um traidor da nação. Olhando para o judeu, a visão judaica entendia que ele estava a serviço do Império Romano. E para estar a serviço do Império Romano, ele não era bem quisto para os judeus. Os judeus não gostavam dele. E era uma fase que ele vivia, ao mesmo tempo, rico demais, porque em alguns contextos você vai saber que o judeu não gostava nem do publicano e não gostava também daqueles que trabalhavam como traidores da nação para o Império Romano. E agora a fase que Zaqueu está vivendo é uma fase que ele entende que era difícil por um lado e fácil por outro. Difícil porque o povo romano entendia ele como um trabalhador para ele, ou seja, ele traiu o povo judeu e trabalhava para Roma. E ele cobrava impostos e ao cobrar os impostos, ele tinha uma porcentagem do impostos. E às vezes, além de ter porcentagem do imposto, ele também fraudava algumas coisas, ou seja, ele roubava também. E isso deu a ele uma conotação de riqueza. E agora ele está numa fase que ao mesmo tempo o povo judeu odiava ele e ao mesmo tempo ele precisava da presença de alguém para dar a ele, ao coração dele, um momento de diferença, porque tudo o que ele entendia como condição financeira, ele poderia ter. Ele poderia buscar riqueza, no sentido de comprar o que queria, ele poderia ter o que queria, mas ele não tinha o que era mais importante na vida. Nós sabemos que a nossa vida de existência, muitas vezes nós buscamos tantas coisas na vida e nós esquecemos de
aproveitar o momento da fase que vivemos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, foi muito rápido a minha vida e eu já estou bem experiente, eu estou velho e não aproveitei as fases. Mas Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de aprender nos momentos da vida. E cada vez mais você vai passando para um nível de experiência que você consegue, em determinados momentos da sua existência, saber usufruir aquele momento com mais facilidade. E eu queria que você aprendesse comigo algumas coisas que eu também meditei nessa palavra e Lucas me mostrou algumas coisas. Espero que isso te ajude em alguns momentos, nas fases que nós estamos vivendo na vida, porque esse texto que nós lemos é muito claro para os dias atuais. A análise de Lucas, por ser médico, ele traz uma análise de um ser humano que passamos por essas fases também. E você vai perceber que as fases que nós desfrutamos na nossa vida são fases que só a presença de Jesus nos faz entender aquela fase. Se é uma coisa que Zaqueu queria, ele queria trazer para o seu lar Jesus. Ele queria que Jesus estivesse na sua casa, ele queria ver Jesus, ele queria contemplar a fase que ele estava vivendo, que ele queria presenciar no meio da multidão um homem que todo mundo ouvia falar, chamado Jesus. Ele, por ser uma pessoa muito baixa, estatura baixa, ele precisava subir em uma árvore para ter uma condição de ver Jesus, porque ali tinha uma multidão muito grande, muito expressiva, e ele precisava ter um local melhor para presenciar Jesus, para ter a oportunidade de ver Jesus. E é isso que esse texto muitas vezes tem nos mostrado nas fases que vivemos. Se você olhar a primeira coisa que nós aprendemos, do versículo 1 ao versículo 3, é uma situação que todo ser humano vive. Se você olhar para a sua existência, ou seja, para a sua vida, talvez você identifique essa fase da sua vida que você viveu. Hoje você não vive mais, você vive em outra fase. Mas a primeira fase de todo ser humano são fases que a nossa vida vai nos ensinando, nos instruindo e nós vamos aprendendo. E Jesus, quando está presente na nossa vida, quando está presente na nossa existência, nós aprendemos algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que a presença de Jesus nos confronta. E nos confronta a tal ponto que confrontou esse homem chamado Zaqueu, a tal ponto dele entender que ele precisava aprender. E esse confronto foi um confronto da fase da insatisfação. Insatisfação da sua existência. Você poderia dizer assim, mas Orlando, ele tinha tudo, ele era rico. Tá, ele era rico, mas era insatisfeito. Porque se ele fosse satisfeito, ele não buscaria a encontrar e ver Jesus. Ele estava insatisfeito, porque se você olhar no versículo 3, diz que e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Antes de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, eu creio que você fazia uma parte da multidão. Você ouviu falar de Jesus, você ouviu falar da religião, você era insatisfeito como eu também era, e muitas vezes a insatisfação nos traz, muitas vezes, frustração. Esse homem, por um lado, tinha tudo, mas ele não tinha o mais essencial, que era a presença de Jesus. E ele sentiu o desejo de buscar Jesus a tal ponto de subir em uma árvore e poder ter a melhor localização para ver Jesus. E ao ver Jesus, ele sentiu em seu coração, nossa, esse era Jesus? E muitas vezes nós entendemos que fazemos simplesmente parte da multidão, porque existem duas situações, ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós fazemos parte da multidão de Jesus.
Muitas vezes nós estamos acompanhando a multidão e não estamos querendo ver e acompanhar Jesus. A presença de Jesus nos confronta a essa insatisfação, que muitas vezes você acha que você busca tudo nessa vida do lado financeiro e você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, e eu agradeço muito a Deus se você for. Mas entenda que as coisas materiais, muitas vezes, não dão satisfação suficiente para nós entender o que significa viver. Porque a insatisfação é um sentimento que uma pessoa sente quando as suas expectativas não são atendidas. Quando o seu desejo, o seu sentimento é tão um desânimo pessoal. A insatisfação é muitas vezes tentar ser alguém e não conseguir, tentar ter e não conseguir conquistar aquilo, tentar ser alguém e não consegue ser. E a fase dos 40 anos são uma fase muito importante, porque é uma fase de você colocar um ponto de interrogação na vida. E quando você coloca um ponto de interrogação na vida, você para e pensa assim: o que eu fiz para chegar agora com 40 anos? Qual a diferença que eu fiz? Aonde eu moro, aonde eu vivo, quem eu sou? Qual é a satisfação que eu tenho agora, por exemplo, com 40 anos? Porque a psicologia diz que dos 35 a 40 anos é a fase do interrogação, a fase de pensar. E aqui você percebe, lendo a história, você entende que Zaqueu procurava ver Jesus, porque ele estava acompanhando a multidão, sim, mas ele queria a presença de Jesus. Ele queria Jesus para ele entender qual o sentido da vida dele, mesmo sendo rico. Porque por um lado ele era rico, mas por outro lado ele era odiado. Por um lado ele tinha tudo, por outro lado ele não tinha amor dos outros. Por um lado, ele conseguia ter empregados, conseguia ter uma casa boa, conseguia ter, de uma certa forma, uma condição perante o Império Romano, mas ele era odiado pelo seu próprio povo. E a primeira fase que você entende quando você busca Jesus é que quando Jesus confronta você com a primeira situação da sua existência, que é a sua insatisfação. Às vezes, tem pessoas que escutam tantas palavras e visões religiosas que, num determinado momento, na sua solidão, na sua cama, no seu leito, começa a pensar na sua vida e o que fez de bom. Qual foi a visão que ele buscou tanto na infância ou na adolescência que agora ele é insatisfeito? Note, Zaqueu era pequeno, não podia ver, mas ele só fazia parte da multidão. Ele não tinha a presença de Jesus ainda. Ele buscou um melhor lugar para ter e ver Jesus. E nessa visão de insatisfação, muitas pessoas buscam as coisas materiais na vida, achando que tudo isso pode trazer satisfação, como prazeres também. Muitas pessoas acham que para ser satisfeito, para ter uma vida plena, eu preciso saciar os desejos da carne. E nós muitas vezes erramos o foco. Nós buscamos outras coisas, menos a presença de Jesus. E eu queria que você, meu irmão, minha irmã, se essa insatisfação que você tem ou já teve, espero que tenha passado isso na sua vida, que você busque a presença de Jesus para ter um coração satisfeito, para ter um coração que faça diferença na sua vida, para ter todo o seu patrimônio de uma forma que esse patrimônio possa abençoar a vida de outros, não só a sua. Se você aprender isso, que a presença de Jesus confronta a nossa fase de insatisfação, passamos para outra fase. Se a presença de Jesus é importante e vai tocar no seu coração para ver se você é insatisfeito, que muitas pessoas que não conhecem a Cristo estão vivendo uma vida de insatisfação, eu convido você para a segunda fase, que nós percebemos nesse texto, que nos ensina nesse texto, é que a presença de Jesus, no versículo 4, nos confronta na fase de uma vida perdida, a olhar na direção de Cristo. Você percebe no versículo 4, no versículo que nos ensina, que fala: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver,
porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus iria passar naquele local. E ele tentou ludibriar no sentido de desviar da multidão e buscou uma figueira que ninguém subiria nela, mas ele entendeu que como a multidão atrapalhava ele de buscar a presença de Jesus e de olhar para Jesus, ele precisava um local que ele pudesse ver, contemplar Jesus, ver a presença de Jesus. E essa segunda fase que nos ensina na nossa caminhada de vida, não só cristã, mas no sentido de vivência, é que a presença de Jesus nos confronta a uma fase de vida perdida. Talvez muitas pessoas esquecem que as experiências, por exemplo, que precisamos, é a experiência com Cristo, é prestar atenção nele, olhar para ele, porque é uma fase da insatisfação que nos leva a perder o nosso foco. E ao perder o nosso foco, perdemos a nossa visão. E se perdemos a nossa visão, não sabemos para onde nós iremos, para onde nós caminharemos, quem seremos nós no futuro, quem somos nós agora. E aqui Zaqueu mostra que ele correu e subiu na figueira. Olha, Jesus está passando, eu preciso ver quem é esse Jesus, eu preciso confrontar essa fase da minha vida, porque eu estou perdido, eu tenho tudo, mas não tenho nada ao mesmo tempo. Eu tenho toda a condição financeira, mas eu não tenho amor. Eu sou amado pelos meus funcionários porque eu os pago, mas eu sou odiado pelo povo judeu porque eu trabalho para o Império Romano. Para o coração de Zaqueu, ele entendia que passava-se por ali um homem chamado Jesus e ele precisava olhar para aquele homem, buscar a presença daquele homem chamado Jesus, porque a presença de Jesus confronta a frase, além da insatisfação, a nossa vida perdida. E só olhando para Jesus, nós podemos passar por essa fase e entender que a minha vida pode ser diferenciada. Eu não sei na fase que você está da sua vida. Se você está na fase da insatisfação, porque seu casamento não deu certo, porque sua vida não deu certo, porque o seu lado profissional não está dando certo, seu lado financeiro está muito difícil, talvez você esteja numa fase assim e isso tem causado em você uma visão perdida de vida, que você não sabe o que vai fazer, porque a presença de Jesus já não é o foco da sua existência. Você já não olha para Jesus, você já não busca Jesus, ou se você não se converteu ainda, você precisa buscar a presença de Jesus. De entender que quando eu busco a presença de Jesus, a minha fase de confronto, ou seja, Jesus me confronta a tal ponto de eu entender o que eu estou vivendo. Porque você sabe, eu não estou falando nenhuma novidade para você. Tem muitas pessoas que estão passando por momentos da vida, até dentro da igreja, que estão pensando em tirar a vida. Porque foi frustrado em um amor, foi frustrado financeiramente, foi enganado, pessoas mentiram, mas esquece de buscar a presença de Jesus, que vai dar sentido à vida, vai dar direção. Zaqueu precisava ver Jesus, precisava da presença de Jesus. E eu imagino que quando ele sobe na figueira, ele entende o seguinte, ele sabia que Jesus ia passar por ali. E se ele visse Jesus, a sua vida seria totalmente diferente. Quando nós buscamos a presença de Jesus, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem direção, a nossa vida faz diferença. Quando nós servimos a Jesus só por servir, nós estamos mais no meio da multidão e seguindo a multidão do que seguindo a Jesus. E Jesus quer de mim e de você, esta noite, na sua vida, que você volte ao princípio do primeiro amor. E entenda que a insatisfação que você tem no coração é a insatisfação da falta da presença de Jesus. E se você buscar Jesus, você vai ver que a sua vida vai mudar, que a sua vida será diferente, que você não estará mais perdido, que você tem uma direção a seguir e essa direção é a presença de Jesus. E Jesus vai abençoar, Jesus vai cuidar, vai direcionar, você vai ter um sentido da sua existência.
porque são fases da vida que vivemos, são fases de pessoas que estão vivendo na sua caminhada cristã, que estão perdidas sem Jesus. Terceira coisa que você vai aprender nesse texto, que nos ensina de uma forma plena, que está no versículo 5 e versículo 6 do capítulo 19 de Lucas, que nos mostra no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Olha que texto fantástico. A presença de Jesus, além de nos dar sentido na vida, de satisfazer a nossa existência, que às vezes estamos tão insatisfeitos, estamos perdidos, a presença de Jesus nos confronta na fase do vazio existencial. Se eu perguntar para você esta noite aqui, meu irmão ou minha irmã, você acha que Zaqueu tinha uma vida cheia de Jesus, cheia de Deus? Ou ele tinha uma vida vazia? Ele tinha tudo financeiramente, mas não tinha amor, não tinha aceitação da sociedade. Ele simplesmente era cheio por fora por causa da sua posição, porque ele era um cobrador de impostos. Mas no coração ele sentia um vazio de ser odiado, um vazio de não ser amado, um vazio da presença de Jesus, e ele busca a ver Jesus, ele busca a ter esse sentido de vida. Que se eu perguntar para você essa noite aqui, qual é o sentido da sua vida? Para onde você está caminhando? Quem você será no futuro? Quem é você hoje? Se eu entender que você tem respostas para mim, que são respostas vazias, você não está na presença de Jesus. Você precisa buscar Jesus. E se você buscar a presença de Jesus, essa fase da sua existência, esse vazio que você sente no coração, será preenchido por Jesus. Eu imagino, meu irmão, note que se você olhar para o texto, eu imagino que Zaqueu estava naquela árvore, prestando atenção em Jesus, com quem Jesus conversava, Jesus vindo no meio da multidão, porque além da multidão está querendo ver Jesus, a multidão também atrapalhava ele de ver Jesus. E ele prestava atenção em Jesus, no que Jesus andava fazendo, com quem estava conversando, quais eram os gestos de Jesus, como ele se comportava, chamou a atenção dele, quem ele era naquele momento. Nossa, é Jesus, eu quero vê-lo. A atenção era totalmente para Jesus, e eu creio que ele começou a olhar a Jesus em todos os momentos. Você conhece muitas pessoas que buscam ter a chance de ver o seu ídolo no meio artístico. E tem muitas pessoas que são estão no fã-clubes daqueles ídolos. Sabem o dia que vão estar num show, no dia que vão estar usando aquela roupa, sabem detalhes dos seus ídolos. Aqui eu imagino Zaqueu prestando atenção em Jesus, no que Jesus estava fazendo. Mas ele nem parou para pensar que Jesus já tinha percebido ele antes. Muitas vezes nós esquecemos que nós não olhamos para Jesus, nós estamos num vazio tão grande que Jesus não está na nossa presença, ou nós não estamos na presença dele, que esquecemos de imaginar que Jesus contempla-nos a todo dia. Que Jesus olha para nós a todo dia. Jesus tem olhado para você todo dia, todos os dias. Jesus sabe o que você tem passado todos os momentos, todas as angústias, todos os choros, todos os momentos difíceis que você tem vivido. Jesus já tem olhado para você. E esse vazio existencial, na presença de Jesus, não acontece mais. Por que não acontece? Porque faz sentido. Jesus olha para nós a todo momento e dá ao nosso coração um desejo de pertencimento, que a psicologia diz. Eu pertenço a alguém e eu pertenço a algo. Eu pertenço a um momento de vida que eu estou aqui na Terra, inserido naquele contexto, e a existência para mim tem sentido.
Muitas pessoas estão no vazio existencial, estão perdidas porque estão longe da presença de Jesus, estão insatisfeitas no seu caminhar, seja cristão ou não, porque estão buscando em religiões, estão buscando em vários deuses, estão buscando em vários segmentos religiosos, estão buscando em posses, dinheiro, para ter esse encher, mas estão esquecendo a presença de Jesus. Note que Jesus não esperou Zaqueu falar. Jesus chegou na árvore, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí. Desce daí. Note, se você olhar no versículo 5, fala que Jesus olhou para ele em cima da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa, me convém estar na sua casa. E Zaqueu desce rapidamente, porque ele queria a presença de Jesus. Ele queria a presença do Mestre no seu lar, ele queria a presença do Mestre na sua casa. E quando nós entendemos isso, quando nós somos confrontados com a presença de Jesus, muitas coisas acontecem na nossa vida a tal ponto de fazer sentido a nossa existência, de fazer sentido no nosso coração. Se você aprender nesse texto, que espero que o Espírito Santo toque no seu coração agora, nesse momento, você vai ver uma coisa fenomenal. É que quando a gente tem um vazio existencial, a gente busca agradar os outros e esquece ter amor próprio. E Jesus nos conhece de uma tal forma que nos dá sentido para a vida. E a gente aprende no versículo 7 e versículo 8 que a presença de Jesus nos confronta a não ligar e a fazer os que os outros pensam de mim. Ou seja, ele busca aquele que entende e enche o teu coração com a presença de Jesus. Nos confronta a não ligar para o que pensam da gente, e a gente tira o sentido de achar o que os outros pensam de mim e de você e focar no que o Senhor quer para nós. Uma existência em Jesus, a presença de Jesus, nos faz a pensar do que eu tenho que preocupar-me com o que Jesus pensa de mim, não do que os outros pensam de mim. Olha o que diz no versículo 7 e versículo 8. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, destituo 4 vezes mais. Ele mostrou que ele conhecia a lei de Moisés, que ele restituiria alguém se ele roubou alguém. Note que para Zaqueu agora, a presença de Jesus estava confrontando ele a tal ponto de trazer e encher o coração com uma existência de fazer sentido para a sua vida. E a existência que ele agora tem no seu coração não é pensar o que os outros agora pensam dele ou a respeito dele. Ele pensa em Jesus agora. A presença de Jesus chocou a realidade da fase da vida desse homem chamado Zaqueu, e a fase dele de pensar ou viver como os outros achavam dele. Ele não era feliz, porque as pessoas não amavam, ele era um traidor, e ele passava a pensar no seu caminhar de existência assim. Mas Jesus quer mostrar, tira o foco de olhar para pessoas e começa o foco de olhar e ajudar os outros, de abençoar a vida dos outros. O confronto da presença de Jesus trouxe uma transformação no coração de Zaqueu, para ele entender que a vida dele agora não era pensar ou imaginar o que os outros pensavam dele, porque no texto diz que eles murmuravam, olhando para ele, murmuravam, reclamando de Jesus e reclamando: nossa, você vai estar na casa de um pecador? Jesus nos confronta nas nossas fases de vida, da gente entender que o vazio existencial, muitas vezes, quando a gente não está na direção de Jesus, é uma fase. Quando a gente entende que estou insatisfeito, quando estou na direção errada e não foco Jesus, essa fase é em pensar no que as pessoas
olham para mim e o que pensam a respeito de mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, esta noite, pense no que Jesus acha de você. Se você viver a sua vida e imaginando do que as pessoas pensam de você, você nunca terá a presença de Jesus, porque você acha que você pode agradar todo mundo e você não consegue fazer isso. Em muito tempo da minha vida, eu sempre pensei em agradar pessoas e eu me frustrei muito por isso. E chegou um determinado momento que Jesus mostrou para mim que eu tenho que agradar Jesus. E eu ter a presença de Jesus, a consequência é abençoar vidas e pessoas. Note que Zaqueu disse, olha, se eu fraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver tudo que eu fiz e vou pagar muito mais. Ele conhecia a lei tal ponto porque ele era um judeu. Ele sabia o que significava atender os anseios de Deus. E os anseios de Deus, de Jesus, quando você busca a presença dele, é abençoar vidas, abençoar pessoas, cuidar de pessoas que passam por você. E às vezes nós esquecemos que há situações que Cristo espera de mim e de você, que é não ficar pensando no que acham de você, e sim o que Cristo acha de você. Se você embasar a sua vida, a fase da sua vida, uma visão de projetos, uma visão do que você vai fazer no futuro, como você vai investir, o como você irá fazer, pensando em agradar pessoas, eu quero dizer para você, você nunca conseguirá. Não conseguirá a tal ponto de o próprio Jesus não conseguir fazer isso. A própria igreja não consegue fazer isso. Porque há muitos momentos que o povo de Deus está unido, ou está no culto, que o culto não agrada a certas pessoas. Aquele pastor pregando não deveria ser desse jeito. Aquele dirigente dirigindo, não, se fosse eu seria diferente. Aquele que está trazendo a mensagem, se fosse eu, esse texto tem muita outra coisa para aprender ou ensinar. Você nunca conseguirá agradar ninguém. E se você conseguir, será a minoria. Se você olhar para Jesus e abençoar vidas, aí você está fazendo o papel diferente. Porque a presença de Jesus nos ajuda na nossa fase de existência. No momento que você está vivendo agora, no momento que eu estou falando para você, eu creio que muitas vezes você está pensando no seu coração agora, como que eu vou fazer para falar para aquela pessoa, para ela não ficar triste comigo, brava comigo, porque não foi bem assim que eu falei, não foi nesse sentido que eu disse. Lógico que se você tiver uma discórdia, você tem que ir até a pessoa, pedir perdão, consertar isso, eu sei disso. Mas não viva a sua vida com base no ser humano, achando que é o ser humano que pode tentar moldar você do jeito que é melhor, não. Olhe para Cristo, busque a presença de Cristo, porque é só Ele que vai dar sentido à sua existência, só Ele que vai abençoar você, é só Ele que vai cuidar de você nessa fase de achar que não está sendo uma pessoa agradável aos olhos do ser humano, porque se nem Cristo conseguiu, não é nem você e nem eu que vai conseguir. E para encerrar esse texto, esse aprendizado que Zaqueu nos ensina, eu queria que você pensasse comigo que a presença de Jesus nos confronta a tal ponto da fase da salvação. Se você olhar nesse texto, você vai aprender comigo no versículo 9, no versículo 10, que depois que Zaqueu tomou agora a atitude de falar para Jesus, olha Jesus, eu quero dar metade dos bens que eu tenho para abençoar aqueles que eu fraudei. Mas eu quero dar 4 vezes mais àqueles que eu fraudei e cuidar de pessoas, ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis. E a presença de Jesus nos confronta nessa fase da salvação, achando que nós não merecemos, achamos que não somos ninguém. E você
olha para o versículo 9 e versículo 10, que Jesus diz: hoje houve salvação, pois também este é o filho de Abraão. Este, para aqueles que condenaram, aqueles que criticaram, aqueles que reclamaram, é só Jesus que traz o que deve ser trazido a todos nós, ou seja, é só Jesus que pode dar a condenação, é só Jesus que pode dar a absolvição, porque se você olhar para pessoas e ficar parado no que as pessoas acham de você e esquecer que a salvação é só Jesus que pode dar, você acha que sendo bonzinho demais você vai garantir a sua salvação, e não é isso que a Bíblia nos ensina. A salvação é pela graça e pelo amor de Jesus. Só quem critica servos de Jesus é só o Senhor, que é dono do servo. Eu não posso criticar você, eu posso ajudar você, eu posso tentar colaborar com o nosso amor cristão, pela graça de Cristo, nós aprendemos juntos, mas não posso me pôr no patamar que sou melhor que você. Porque a presença de Jesus confrontou Zaqueu a tal ponto dele entender salvação. E quando nós temos um vazio existencial, quando nós estamos olhando sem Jesus, sem a direção de Jesus, quando a gente acha que a gente pode agradar todo mundo, quando a gente entende que eu dependo de mim, dependo das coisas que eu tenho, o que eu posso fazer diferença, eu estou com o foco errado. O meu foco tem que ser a presença de Jesus, porque a presença de Jesus me ensina a eu entender que a fase que eu estou, Jesus vai direcionar a minha vida e a minha existência. Se você buscar a presença de Jesus, você vai ver que não importa a fase que você estiver, o que é importante é que Jesus vai direcionar você. E ao direcionar você, você pode até ter momentos difíceis, mas Jesus estará com você. Jesus quer estar com você. Jesus quer ir para a sua casa. Jesus quer ir para a sua vida e quer transformar a sua existência numa existência que tem sentido. Se você entender que Cristo nos direciona, a nossa vida é diferente. A nossa caminhada é diferente. Tem sentido a fase que eu vivo. Voltando naquela história que eu comecei do início, na fase para videogame, quando você passa por uma fase cada vez diferenciada, o nível 1, nível 2, nível 3, cada vez se torna mais difícil. E cada vez que a gente se torna mais difícil num nível diferente, nós aprendemos mais uma fase. Quando você voltar a jogar naquele nível anterior, você sabe o que vai acontecer, porque você já passou por aquilo. E essas fases que Cristo tem dado para todos nós, são fases que nós aprendemos no nosso dia a dia de existência. E eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, essa noite, busque a presença de Jesus, para que a fase que você estiver vivendo agora seja uma fase de vitória, uma fase de conquista, uma fase de salvação. Se você entender isso, vai ter sentido a sua existência, vai ter o vazio preenchido pelo Espírito de Deus, vai ter uma direção pela presença de Jesus, vai ter sentido a sua salvação e você não vai ficar pensando e preocupado no que as pessoas pensam de você. Quando você vira essa página e passa essa fase, tem um nível diferenciado para nós aprendermos. E eu quero que você aprenda com esse texto essa noite, que Zaqueu nos ensina que a fase que ele viveu foi uma fase de aprendizado, mas ele tinha um desejo. Ele queria a presença de Jesus, ele queria olhar Jesus, ele buscou estar num lugar para olhar Jesus, ele buscou a direção de Jesus, ele buscou a atenção de Jesus, e Jesus foi até a casa dele e trouxe salvação, porque a presença de Jesus no nosso lar traz salvação. Traz um nível avantajado, traz um nível, uma nova fase boa, uma nova fase de bênção em nome de Jesus. Eu espero que, em nome do Senhor Jesus, que você tenha a sua vida cheia da plenitude da bênção de Deus e da presença dele em nome do Senhor. Eu queria que você, esta noite, buscasse a Deus na oração, orasse ao Senhor,
buscasse a presença de Jesus, buscasse a Jesus de verdade, para que o Senhor, nessa fase que você está vivendo, direcione a sua vida, o seu caminhar em Cristo Jesus. Eu queria que você estivesse comigo agora em oração, que nós pudéssemos orar ao Senhor. Eu peço que você continue orando pela família do Ricardo, porque o Ricardo teve essa semana a sua irmã Taê, o Senhor a levou para morar com o nosso Deus, e que o Senhor Jesus esteja confortando o coração da família, também do seu Luiz, tá? Da dona Junca. Eu peço oração por essa família querida, que a graça de Jesus esteja sobre ele, e que você também ore por esses irmãos que estão passando por fases de enfermidade, fases difíceis de trabalho também, fases com o coração muito triste. Eu peço que você esteja orando, tá? Pela saúde da Yasmin, em nome do Senhor também, filha do pastor Arata, ela está internada no hospital também, pelos enfermeiros, médicos que estão na frente, pela Vânia, pelo Galvão. Que você ore também pelas famílias da igreja, em nome de Cristo. E eu convido você a estar comigo agora em oração, em nome do Senhor. Que você esteja buscando o Senhor. Eu peço também pela oração também da Andréia Sato, em nome de Jesus também, pela recuperação do amigo Alexandre, tá? E seu pai que está no UTI também, está nos comentários. Durante a semana, pegue esses comentários e ore por esses irmãos também, em nome de Cristo Jesus, por favor. Vamos estar orando agora, eu conto com a sua oração. Vamos pedir a presença de Jesus nesses momentos e nessas situações difíceis, em nome de Cristo Jesus. Conto com você agora, em nome do Senhor. Pai Celestial, te damos graças por essa noite. Nós pedimos a Ti, Pai. O Senhor conhece esses irmãos que nós falamos que precisam do seu bálsamo, Senhor, da sua paz, da cura, em nome do Senhor. Desses irmãos que estão enfermos, em nome de Cristo. Desses irmãos que precisam do consolo do Senhor, que precisam da restauração de Cristo Jesus. E nós estamos agora, Pai, pedindo a sua presença nessas vidas, em nome do Senhor. Pedindo a presença nesses lares, as famílias. Esteja com esses irmãos que estão passando por momentos de enfermidade no hospital. Esses enfermeiros e médicos também que estão nessa luta na pandemia, estão na frente, pessoas que trabalham também, os faxineiros, pessoas que começaram a abrir as lojas, os funcionários, os pequenos e médios empresários, em nome do Senhor, aqueles que estão na frente de batalha, em nome do Senhor. Senhor, visita agora cada um, em nome de Cristo, Pai. Traz o bálsamo, Senhor, da vida do seu Luiz também, Senhor, da dona Junca, do Ricardo e da sua família, em nome do Senhor também, porque perderam um ente querido, com a família da Taê, em nome do Senhor também. Ó Deus, nós queremos a Tua presença, Senhor, e que essa presença, Jesus, nós possamos buscar ao Senhor, sabendo que o Senhor é a direção certa, é o Senhor que preenche o nosso coração, é o Senhor que dá sentido para a nossa vida, é o Senhor que preenche essas fases que vivemos. E muitos estão vivendo numa fase que estão chorando, muitos estão vivendo numa fase que estão sofrendo, que estão em situações difíceis financeiras, perderam o emprego, estão desempregados. Nós temos irmãos desempregados, Pai. Mas nós pedimos em nome de Jesus, abençoe esses Teus filhos nessas fases em nome do Senhor. E sabemos que o Senhor, com a Tua presença, pode trazer bênção para a família, bênção para os lares, bênção para os enfermos, consolo para aqueles entes queridos. Nós pedimos, visita o leito do hospital agora em nome do Senhor, seja na UTI, seja no qualquer leito do hospital, esteja agora em nome de Cristo Jesus, porque sabemos que o Senhor é poderoso, porque a presença de Jesus é a presença que traz milagre, é a presença que o Senhor nos contempla, e assim como Zaqueu que não precisou chamar a sua atenção, Senhor, o Senhor olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce. Eu vou para a Tua casa, é isso que o Senhor quer fazer nessas vidas agora, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, esteja visitando a cada ente agora, a cada membro da Igreja Metodista Livre, a cada familiar, em nome do Senhor, e traz, Pai, a presença do Senhor para nos direcionar nas fases que vivemos da vida. E agora, Pai, eu clamo ao Senhor que esses nomes que nós citamos agora, que esses enfermos que estão precisando
precisando do Senhor, Pai. Que o Senhor visite agora em nome do Senhor. Visite, Senhor, a Andréia, visite a Yasmin, visite o Alexandre em nome do Senhor. Visite a esses irmãos que precisam da cura de Jesus, Pai. Visitam do poder do Senhor. Traga o bálsamo, Senhor, é o que eu peço, Senhor, e agradeço e entrego no teu altar essas vidas, Pai, porque eu acredito que buscando a sua presença há milagre, há cura, há direção e há sentido para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esses irmãos que me dão a oportunidade de estarmos juntos, para contemplar de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará na nossa vida e na nossa caminhada. Eu sei que o Senhor é o mesmo Jesus de ontem, de hoje e eternamente. Que a sua graça esteja sobre todos. Eu peço e agradeço o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Conto você para compartilhar esse momento que nós tivemos da palavra e de oração. Compartilhe nas redes sociais também, para que em nome de Jesus a palavra do Senhor alcance muitos corações que estão com o coração vazio, com uma existência de vida do seu caminhar sem sentido, e que nós possamos levar a salvação de Cristo Jesus para esses lares, para essas vidas em nome do Senhor. Espero você no sábado às 19 horas também. Conto com você, continue orando por esses irmãos, por favor. Domingo nós temos o culto às 9h30 na igreja. Nós faremos na Casa 72 esse culto também. Conto com você, espero você. Por favor, que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo no seu coração, um grande abraço a todos vocês. Fique com a paz de Cristo em nome de Jesus.